Quando foi apresentada, o então presidente da Câmara, Aécio Neves, queria incluir a proposta de Fleury no chamado pacote ético, mas não conseguiu levar o assunto ao plenário. 5 anos depois, nova pressão para votar a emenda, desta vez na onda do mensalão. Em votação aberta no Conselho de Ética, alguns deputados, como Roberto Brant, professor Luizinho e João Paulo Cunha, foram considerados culpados. Mas quando os pedidos de cassação chegaram ao plenário, em votações secretas, foram absolvidos. Esse processo de preservação corporativa, né, do troca de favores, acabou prevalecendo sobre uma demanda que era da opinião pública e que estava baseada em evidências que foram colhidas pelas próprias comissões apurantes, né? Então, a gente entende que essa proteção do segredo do voto acabou sendo contraproducente aos interesses maiores da sociedade de se ver livre dessas pessoas que participaram desse tipo de esquema. Em abril de 2006, chegou a ser instalada uma frente parlamentar pelo fim do voto secreto. Um abaixo-assinado em grandes lençóis brancos chegou a ser encaminhado ao Congresso, simbolizando a pureza e a transparência. O então presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo, prometeu colocar o assunto em votação, mas não conseguiu fazê-lo. O sucessor dele, deputado Arlindo Quinalha, também recebeu um abaixo-assinado. Desta vez com assinaturas recebidas pela internet, mais de 8.000 assinaturas. Mas igualmente não conseguiu reunir os apoios para colocar a emenda Fleury em votação. Atualmente o voto secreto é usado em deliberações sobre processos de perda de mandato, eleição da mesa, apreciação de vetos e aprovação de nomes indicados para ministros do TCU. Mas ninguém se entende sobre o assunto. Há deputados que querem o fim do voto secreto para todas as votações, como é o caso de Ivan Valente, do PSOL, que lidera a frente parlamentar pelo fim do voto secreto. Em regimes autoritários, antigamente, por exemplo, em 1968, na cassação do ex-deputado Márcio Moreira Alves, era importante que o voto fosse secreto. Vivíamos uma ditadura militar, né? Hoje, 40 anos depois, as coisas são diferentes e ela precisa se adaptar. Então, nesse momento, a maior exigência é de transparência total e de autonomia do mandato em relação a todo tipo de pressão, seja corporativa da Câmara, seja do Poder Executivo. Outros parlamentares defendem o fim do voto secreto, mas são a favor dele apenas num caso, na apreciação dos vetos presidenciais. Para eles, neste caso, e só neste, o sigilo seria essencial para evitar as pressões do Executivo. Isso assegura a liberdade do parlamentar votar contra o governo e, consequentemente, não ter o risco de uma retaliação por parte do presidente da República e do governo de um modo geral. Mas existem parlamentares que simplesmente preferem deixar como está para ver como é que fica. O argumento é o de que o voto secreto, em vez de servir para os deputados fugirem de suas responsabilidades diante do eleitorado, teria a função de assegurar o sigilo de suas decisões e evitar pressões de qualquer natureza. Em razão até de determinadas decisões, o parlamentar às vezes pode estar convencido que o determinado colega possa ser inocente, mas em função da pressão externa e até para querer se resguardar eleitoralmente, ele resolve votar pela cassação, quando na realidade ele está convencido de que não deve cassar.